Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 955500005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, amanhã é o grande dia, tá? O que eu apelidei de o Dia da Libertação, domingo, 18 de maio, às 20 horas. Vamos nos encontrar ao vivo. Vou fazer uma live onde eu vou explicar e falar sobre o modelo econômico dominante, como é que a macroeconomia nos afeta no dia a dia. Eu sei que muitos de vocês têm essas dúvidas, até pelas perguntas que vocês me enviam aqui, os comentários que tem nos vídeos aqui do canal, tentando entender de uma forma simples e didática, né, por que o sistema nos mantém preso, né, e desinformado. E porque alguns, nesse cenário, né, inclusive um cenário que teoricamente é ruim para todo mundo, tem gente que ganha dinheiro com isso. E na realidade é porque essas pessoas conseguem entender melhor como funciona esse modelo econômico. Então, meus mais de 30 anos e 10 operando no mercado financeiro e 20, inclusive, com empresas no mercado financeiro, eu gostaria de passar todo esse meu conhecimento para que vocês não sejam mais desinformados e não fiquem mais presos nesse modelo econômico que nos escraviza. Esse tipo de conhecimento é o que pode fazer com que a gente tenha uma vida mais confortável, uma vida mais próspera, né? Não só nos investimentos, né? Mas da forma que a gente conduz a nossa vida, né? Os empregos que a gente consegue arrumar, para onde caminha a economia. E também não é sobre enriquecimento pessoal, é sobre prosperidade, né? Sobre prosperidade sua e daqueles que te cercam, né? Sua família ter uma vida mais confortável, tá ok, pessoal? Então amanhã, domingo, 18 de maio, às 20 horas, caso você ainda não se inscreveu, vai ter uma descrição aqui um link aqui na descrição do vídeo, e também acesse o meu site josecobori.com.br para ser avisado, e a gente se vê amanhã ao vivo. Sem mais delongas, vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Olá, José Cobori. Aqui é o Yoshi Okada, de Calgary, no Canadá. Tenho uma pergunta sobre o mercado financeiro, que é: se o preço de tela, quando eu vou comprar uma ação, é determinado pela compra e venda das pessoas que estão fazendo o mercado ali, por que eu escuto que, por exemplo, se o dólar subiu 5, 10%, geralmente a Vale cai essa mesma porcentagem próxima disso. Então eles atribuem essa queda ao dólar. Mas quem faz o preço são as pessoas que estão comprando e vendendo. Por que é atribuído ao dólar e não a compra e venda? Obrigado. Bem, Yoshi Okada, de Calgary, no Canadá. Vamos lá, Okada-san. Na realidade, são duas informações que se encontram, né? Não é o preço de tela, quando você fala, é oferta e procura. Mais gente vendendo que comprando, o preço tende a cair. Mais gente comprando que vendendo, o preço tende a subir. E aí você está questionando se o que determina o preço do ativo é compra e venda, por que quando você falou dólar, mas acho que você estava falando de taxa de câmbio, né? Já que você falou quando sobe, a Vale cai, é o inverso, né? Quando a taxa de câmbio sobe, você está dizendo o real se deprecia, né? Porque, na realidade, você imagine que a Vale, ela exporta a maior parte da sua produção. Então, quando ela exporta, ela negocia isso em dólar, ok? Por isso ela depende da taxa de câmbio. Ela fez uma venda de 100 milhões de dólares. Então, 6 milhões de dólares, vamos arredondar aqui, só para você ter uma ideia, quando lá em dezembro chegou a 6 reais, né, a taxa de câmbio, então ela vendeu 100 milhões de dólares, ela teria naquele câmbio, quando ela vendeu, uma receita de 600 milhões de reais, né? Você multiplica lá pela taxa de câmbio, 600 milhões de reais. Só que quando ela efetivamente for receber, ela vai depender do dólar que está cotado lá quando ela for receber. E aí ela recebe lá agora, digamos, na taxa de câmbio 5,60. Então aqueles 600 milhões de reais viraram 560 milhões de reais. Como é uma empresa brasileira, ela tem as suas despesas em reais, ela simplesmente perdeu aí nesse negócio 40 milhões de receita. Então o mercado rapidamente ajusta.
E aí é a lei de oferta e procura. Como os investidores estão vendo que a taxa de câmbio está impactando o resultado da empresa, há uma tendência desses investidores venderem as ações, né? Não só, a grande maioria é investidores de curto prazo, né? Que estão especulando ali, tentando ganhar com essas pequenas oscilações. Porque o investidor longo prazo, ele não olha muito isso, ele está olhando no longo prazo qual será o resultado da empresa. Mas no curto prazo, quem dá liquidez é quem está fazendo essas operações mais especulativas, mais de tentar ganhar nessa volatilidade que tem no preço das ações. Então, uma notícia que vai impactar o resultado da empresa aumenta o número de vendedores, né, naquele dia lá na bolsa. Então, mais gente vendendo, a ação cai. Então, tem mais gente vendendo, comprando, a ação cai. Agora, por que tem mais gente vendendo? Porque justamente teve uma oscilação na taxa de câmbio que vai prejudicar o resultado da empresa. Não é tão simples assim, estou mostrando a lógica, mas você tem que, obviamente, analisar a empresa, porque geralmente a empresa faz hedge cambial, né, ela se protege, então ela faz operações no mercado futuro, tem vídeos aqui no canal que eu explico como faz isso. Ela faz operações no mercado futuro justamente para não depender dessa oscilação na taxa de câmbio. Então, tem um vídeo aqui que eu explico, é bem didático, tá, sobre o mercado futuro. Quando ela faz uma operação dessa, então, no mundo real ela perdeu 40 milhões, mas ela fez uma operação no mercado futuro que no mundo financeiro ali da bolsa, dos mercados futuros, né, de ativos financeiros, ela ganhou 40 milhões. Então, teoricamente, uma coisa anula a outra, tá? Estou também excluindo aqui custo de transação e tal, mas tudo isso você tem que mensurar e fazer a operação no tamanho certo para se proteger daquela receita futura que você terá em dólares, e aí você quer se proteger para que o dólar não se desvalorize, né? Você receba menos em reais, você faz uma operação inversa no mercado futuro para fazer o que a gente chama desse hedge cambial. Tem outras operações também que você pode fazer, tá? Mas são, como eu disse, as duas informações que estão se combinando, né? Como existe uma expectativa que a empresa vai ser prejudicada por essa oscilação da taxa de câmbio, vai existir uma quantidade maior de investidores vendendo as ações, que vai fazer com que a ação caia na sua cotação lá, ok? Então essa é a explicação. Empresas que dependem, né, do mercado externo, tanto as empresas exportadoras como as importadoras, elas dependem da taxa de câmbio. Essas empresas costumam fazer hedge cambial, tá? Justamente para se proteger dessas oscilações. Mas, como ela tem as despesas dela numa moeda e as receitas em outra moeda, ela sempre vai ter esse tipo de problema e vai ter, obviamente, para fazer essas operações, ela tem um custo também, mas ela tem que colocar isso no seu negócio, né, que ela tem o custo de fazer um hedge cambial, mas eventualmente a oscilação na taxa de câmbio também pode estar sinalizando outras coisas, tá? Isso aí eu estou falando a relação direta, mas uma oscilação na taxa de câmbio pode estar, mesmo a empresa tendo feito o hedge, pode estar sinalizando uma tendência de longo prazo naquela taxa de câmbio, né, naquela valorização do real. E nessa valorização do real, os analistas de mercado vão lá projetar novamente, né, para quem entende valuation, vai projetar novamente os fluxos de caixa futuro da empresa quando ele trouxer tudo a valor presente com essa taxa de câmbio que ele imagine que vai ser no longo prazo. Quando ele traz a valor presente, ele vai achar um valor diferente para a empresa. Geralmente, se ele achar um valor diferente para a empresa menor, o mercado vai ajustar o valor das ações para esse novo valor que foi encontrado com esse novo cenário econômico, tá? É exatamente assim que o mercado se comporta. Então, obviamente, é um resultado, né? A cotação de uma ação é o resultado da oferta e procura, de quantidade de investidores comprando ações e a quantidade vendendo, né? E, novamente, tem mais gente vendendo, a tendência é cair, tem mais gente comprando, a tendência é subir. Agora, por que ter mais gente vendendo e por que teria mais gente comprando? Justamente por essas expectativas no cenário econômico que vai impactar o valor da empresa. Ok, Okada-san, espero ter tirado essa sua dúvida sobre oscilação no preço das ações ligadas aí à taxa de câmbio. Vamos aqui à próxima. Olá, José Cobori. Gostaria de sua análise sobre o resultado divulgado do balanço de 2024 da Sabesp. O lucro líquido foi de 9,5 bilhões em 2024, contra 3,5 bilhões em 2023. Quanto desse valor veio do aumento de tarifas e quem vai se beneficiar desse lucro? Acompanho e admiro o seu trabalho. Francisco, de São Paulo. Bom, Francisco aqui da capital paulista, vamos lá. Então, o lucro da Sabesp 2024, do 9,5 bilhões, 6 bilhões a mais do que o lucro de 2023, que foi 3,5 bilhões. De onde veio esse aumento aí do lucro? Será que veio do aumento da tarifa, que é a sua dúvida?
E quem vai se beneficiar? Quem se beneficia do lucro são os acionistas. Como a empresa foi privatizada, são os acionistas privados que compraram a empresa, que era uma empresa pública, né? Então, são exatamente eles que vão se beneficiar, não a população. Porque se fosse uma empresa pública ainda, teoricamente, a população se beneficiaria, porque esse lucro poderia ser reinvestido na empresa. A sua dúvida é, esses 6 bilhões a mais vieram de onde? Quando você privatiza uma empresa, existem várias coisas que acontecem depois de privatizada, né? Então, tem sempre esse mito que eles vendem na privatização, que vai melhorar a eficiência da empresa, vai ter mais investimentos. Na realidade, isso é balela, tá? Acontece o inverso. Porque uma empresa agora privada, ela quer aumentar o lucro, como aumentou. Qual que é a possibilidade de você aumentar o lucro? Você tem que aumentar a receita e diminuir as despesas. Ou uma coisa ou uma outra, mas geralmente as duas ao mesmo tempo. Como você aumenta a receita? Aumentando tarifa. Então, você quer tirar essa dúvida? Pega as demonstrações financeiras da Sabesp e vê qual foi a receita dela em 2023 e qual foi a receita em 2024. Se a receita aumentou muito, é porque ela aumentou a tarifa. Dependendo da proporção e da escala, muito provavelmente ela não conquistou novos consumidores. Não, ela só foi lá e aumentou a tarifa, automaticamente aumenta a receita. Então, se olha as demonstrações financeiras, você vai ver que a receita aumentou e muito. Aí, se quer ser mais detalhista, continua olhando a demonstração financeira. Se as despesas, né, principalmente ali as despesas operacionais, depois as despesas em bens de capital, investimento, né, o famoso CAPEX, se as despesas ali diminuíram, também é uma forma de aumentar o lucro. Então, você imagina, você tinha uma receita de 80 e uma despesa de 60. Grosso modo, tá? Então, são várias linhas. Estou falando aqui de 2 linhas só para a gente fazer um raciocínio rápido. Então, você tinha uma receita de 80 e uma despesa de 60. Você tinha ali um lucro operacional de 20. Se a empresa está alavancada, outra coisa, você vai chegar no lucro líquido. Mas imagine ali, vamos falar do lucro operacional. Você tem um lucro operacional de 20. Aí privatizei a empresa. Aumentei as tarifas. A receita saiu de 80 e foi para 100. Pô, já aumentei, já dobrei o meu lucro operacional, né? Se eu manter as despesas iguais a 60 e aumentar minha receita de 80 para 100, agora eu vou ter um lucro operacional de 40, um lucro que era de 20. Mas eu posso chegar ali e diminuir as minhas despesas. Então eu demito funcionário, geralmente é isso, tá? A linha de despesa de pessoal é a que mais pesa ali. Então você demite um monte de funcionário, né? Sai cortando despesas de operações, sai fazendo um monte de coisa. Aí agora a sua despesa era 60, você reduziu para 50. Conseguiu reduzir ele de 60 para 50. E aumentou sua receita para 100, seu lucro operacional, que era de 20, foi para 50. Então, pela magnitude dos números aqui, ele quase que triplicou, né, o lucro da empresa. Então, foram feitas as duas coisas provavelmente ao mesmo tempo, né? Aumentou as tarifas, com isso aumentou a receita, diminuiu as despesas operacionais e também diminuiu as despesas de capital, que geralmente acontece nas privatizações a empresa, para ter lucro mais no curto prazo, o que ela faz? Ela deixa de investir. Então, deixa não só de investir em novos ativos de capital, como deixa de fazer a manutenção dos ativos que ela já tem. Isso é muito comum você ver em empresas, tá? Empresas que quer dar o lucro, quer dar números muito no curto prazo. Então, o que a empresa faz? Opa, eu precisava trocar a rede de abastecimento de água do bairro tal. O que ela faz? Não troca. Ela deixa lá a velha, não deixa de dar manutenção. Então, ela economiza lá, sei lá, ia investir 1 bilhão ali para melhorar a rede de distribuição de água, ela simplesmente não faz esse investimento. Isso aí é lucro na veia, na hora, é caixa ali que deixou de ser utilizado para manutenção de ativos. Então, aí eu ia expandir a minha rede, agora não é nem trocar, que era manutenção, né? Agora eu ia expandir a minha rede lá em Itaquera, né? Tem a possibilidade ali de expandir a minha rede. Se eu fosse uma empresa pública, eu não estaria olhando tanto para o lucro, eu poderia expandir mesmo, digamos assim, ficando no break-even ali, né? Não dei nem prejuízo nem lucro, mas consegui expandir a minha rede de saneamento básico lá em Itaquera, porque eu vou atender X milhões a mais de pessoas, de famílias, da população, e isso vai trazer o bem-estar para a população. Então, se fosse uma empresa pública, ela até faria, porque ela não estaria... O interesse da empresa estatal, ao contrário do que as pessoas ficam divulgando na internet, não é ficar dando lucro, tá? A empresa do Estado, a empresa pública, o interesse dela é o bem-estar da população. Se der lucro, legal, porque é o lucro que ela dá, ela consegue reinvestir. Se não der, mas ela melhorou o bem-estar da população, é o que interessa. A empresa privada não tem essa visão, ela quer dar lucro, né? Então,
Se eu expandir aqui a minha rede, até porque a periferia é mais populosa, né? Exige uma infraestrutura maior. Então, eu expandir aqui e atender mais X milhões de pessoas, a conta de água desse pessoal, a conta de esgoto é muito baixa, não vai dar lucro, né? Eu vou só investir aqui e vou empatar. Não, meu objetivo como empresa privada não é empatar o negócio, é dar lucro. Se não vai dar lucro, não faço. Vou melhorar a minha rede de abastecimento aqui no Jardim Europa, porque aqui a conta dos bacana é mais alta, teoricamente está mais concentrado. Eu vou fazer um investimento aqui bem menor para expandir a minha rede, melhorar a minha rede, e eu consigo aumentar muito mais a tarifa desse pessoal, até porque eles vão consumir mais e eu consigo percentualmente também aumentar um pouquinho mais a tarifa, porque agora eu estou prestando um serviço melhor. Aqui vai dar um lucro legal. Onde que eu vou fazer o negócio? Em Itaquera ou no Jardim Europa? Vou fazer no Jardim Europa. Então é assim que as empresas privadas, é assim que o negócio funciona, tá? Essa é a lógica do capital. Infelizmente, por isso que a gente critica, né, essa privatização de empresas que prestam serviços públicos, né? São bens públicos que são feitos para prestar o melhor serviço para toda a população, e não só para a população mais rica, tá? Então, esse é um grande sinal, pelo que você passou aqui, de que ela tinha um lucro de 3,5 bi, foi para um lucro de 9,5 bi, aumentou 6 bilhões de lucro. Não é mágica, tá? Ela aumentou as tarifas, aumentou sua receita, reduziu suas despesas, deixou de fazer novos investimentos e também, provavelmente, deixou de fazer investimento em manutenção da infraestrutura já instalada. Estou dizendo aqui, grosso modo, né? Eu teria que olhar as demonstrações, mas pela magnitude do número, triplicou o lucro. Provavelmente ele fez um pouco de tudo isso que eu falei. Tá ok? Francisco, infelizmente, né? Infelizmente é assim que funciona, mas a gente tem que entender de gestão financeira, de administração financeira de empresas, de finanças corporativas, para conseguir enxergar isso de forma mais transparente, né? Infelizmente, a população toda não tem muito esse conhecimento, então isso passa e fica ali como se, agora privatizou, a empresa ficou muito boa, porque ela está dando mais lucro. Mas aí vem o seu questionamento, né? Isso é bom para quem? É benéfico para quem? Para quem se apropria desse lucro, que não é a população. Quem se apropria do lucro são os acionistas da empresa. Francisco, é isso aí. Espero ter sido claro aqui, e a gente tem que sempre ser vigilante, né? Enquanto cidadão, enquanto sociedade, ser vigilante quanto a isso, porque o capital privado ele está atrás de retorno, né? Infelizmente, esse retorno vem mais das classes mais altas do que prestar o serviço para as classes mais necessitadas, ok? É assim que funciona a lógica. Não sei porque as pessoas não entendem, criticam. É a lógica do negócio, né? Então, por isso que a gente tem que ser contra a privatização de serviços públicos. Francisco, um forte abraço. Vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor. Agradeço a todas as informações passadas de forma simples através do seu canal. Existe uma pergunta a qual ainda não consegui... Acho que faltou a palavra resposta, né? Existe uma pergunta a qual ainda não consegui resposta em nenhum lugar. Se fala em taxa percentual de risco Brasil. Como consigo saber sobre essa taxa ou como calcular? Antecipo agradecimento. Desejo a você e a sua família saúde boa e muita paz. Não tem um nome aqui, mas vamos lá. O Risco Brasil. Risco Brasil, na realidade, é um apelidinho, né, que eles deram para um índice, tá? Esse índice chama-se IMBI+. IMBI é Emerging Market Bond Index, ou seja, índice de bônus dos mercados emergentes, né? E o mais ali, como é mercados emergentes, tem lá da Rússia, tem lá do Brasil, tem de vários países que eles consideram países emergentes, economias emergentes, né? Então, o IMBI mais Brasil tem um nome, em vez de ficar falando esse nome feio, IMBI, eles chamam de Risco Brasil. É um índice que é divulgado pelo JP Morgan, tá? E como que eles calculam isso? É como foram negociados a dívida soberana desses países emergentes no mercado internacional. Então, sei lá, a dívida soberana do Brasil foi negociada no mercado internacional, em dólar, né? Foi negociado lá, sei lá, a 6% ao ano. Aí eles pegam essa média do que foi negociada a dívida soberana do Brasil no mercado internacional e compara com a dívida do Tesouro Americano. Aí a dívida do Tesouro Americano foi negociada a 4%. 6 menos 4, 2%. E aí eles vão falar, o risco Brasil está em 2%. Naqueles mais detalhados, eles chamam em basis point. Então, se o risco Brasil estiver em 200 basis point,
200 basis point é 2%, tá? Se tiver 170 basis point, é 1,7%. Então, o risco Brasil seria esse prêmio de risco a mais do que o título do Tesouro Americano, né? Então, o Tesouro Americano pagou 4, do Brasil, lá na média que eles viram das negociações, esse banco, o JP Morgan, faz, que divulga esse índice, né? Ele pega, então, são informações de mercado público, ele pega lá, na média foi negociado a 6% do Brasil e o dos Estados Unidos foi negociado a 4%. 6 menos 4, 2. Né? Então, o risco Brasil é 2%. É isso que é o índice que eles chamam de risco Brasil, novamente, que é um índice que, se você olhar lá, divulgado pelo JP Morgan, que chama EMBI, Emerging Market Bond Index. Espero ter sido claro. Vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor. Me chamo Eduardo Maza. Falo do Rio de Janeiro, capital. Na última visita do presidente Lula à China, com a presença do Galípolo, foram fechados alguns acordos de cooperação inéditos entre nosso Banco Central e o Banco Popular da China, inclusive com promessa de swaps cambiais entre nossos países e até compra de títulos da dívida pública brasileira pela China. Fiquei muito feliz em ver esses possíveis acordos e interessado em ouvir o que alguém como o senhor acha disso. Será que o Brasil finalmente encontrou seu aliado de peso para a queda de braço, sempre tão desigual, com a Faria Lima? Muito grato pelo seu trabalho e um grande abraço no seu coração. Muito obrigado, Eduardo Maza, do Rio de Janeiro, capital. Vamos lá. Eduardo, é uma boa notícia, óbvio, é uma excelente notícia. E eu vou tentar explicar de forma simples aqui por que é uma excelente notícia, né? Então, quando você fala swap cambial, a gente sempre fez swap cambial em dólar, né? Porque é a moeda de reserva internacional, é a moeda utilizada em todas as transações internacionais. Então, a gente está sempre exposto a essa oscilação do dólar. Então, qualquer negócio que a gente faz fora do Brasil, né, que entra lá pela conta de capitais, você já deve ter ouvido falar em conta corrente, é como se fosse mesmo uma conta corrente, né? Tudo que sai do Brasil, tudo que entra, eles fazem ali um conta corrente. E é o que eu expliquei, acho que na primeira pergunta, sobre risco cambial. Hedge cambial, risco cambial, swap cambial é uma forma também de fazer hedge, tá? Mas o swap cambial que você fala é o swap cambial feito pelo Banco Central. Eu vou explicar isso como é feito em dólar e depois explicar o porquê esse acordo do Banco Central do Brasil com o Banco Popular da China é uma grande notícia, né? Até porque tem tudo a ver com essa geopolítica aí que está se movimentando desde a posse do Donald Trump. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma oscilação, uma volatilidade muito forte na nossa taxa de câmbio, que está em dólar, qual que é a grande preocupação do nosso Banco Central? É porque quando a taxa de câmbio oscila demais desfavoravelmente ao Brasil, ou seja, o real ele perde valor e o dólar ganha valor frente à nossa moeda, a gente tem um grande problema aqui de impacto inflacionário, né? Porque todas as commodities são cotadas em dólar. Então, isso acaba se refletindo no preço dos alimentos. Vou pegar só o preço dos alimentos. Obviamente, a cesta que a gente calcula a inflação são outros produtos, mas o que tem se falado muito agora é alimento. Então, o arroz é cotado em dólar, né? A soja é cotada em dólar, o milho é cotado em dólar, o café é cotado, tudo é cotado em dólar, a gasolina é cotada em dólar, né? O petróleo. Então, quando o real se desvaloriza, as coisas ficam mais caras em reais. Então, a nossa moeda perde valor. Para a gente comprar a mesma quantidade de produto, a gente vai ter que pagar mais. Então, a gente começa a ter problemas inflacionários dentro do Brasil, justamente pela taxa de câmbio, né? Pelo impacto da taxa de câmbio. Aí, o que o Banco Central faz? Ele fica, apesar de ser flutuante, ele fica tentando defender o poder de compra da nossa moeda. Então, se alguma coisa está muito fora do comum, o Banco Central tem que agir para trazer essa taxa de câmbio de forma que ela não perdure muito tempo com o real desvalorizado, para que isso não se traduza, não se repasse aos preços dentro do Brasil e a gente tenha problemas inflacionários via câmbio, né? Vocês devem ver bastante notícias sobre isso. E uma das formas que o Banco Central tem de defender é dólar à vista. O Banco Central tem mais de 350 bilhões em reservas internacionais, todo mundo também vê no noticiário. O que acontece? Quando tem mais gente comprando dólar do que vendendo, então todo mundo comprando dólar, tudo aquilo que você tem mais comprador, como eu falei na primeira pergunta também, tende a subir. Agora, quando tem muita gente comprando dólar, quando a pessoa está querendo ir embora do Brasil, principalmente esse capital financeiro especulativo que vem aqui para ficar pouco tempo, né? Vem comprar dívida pública brasileira, compra ações, não é investimento direto em produção e infraestrutura, é capital financeiro, né?
e entra aqui para tentar aproveitar os momentos para ganhar dinheiro no Brasil. Então vem muito investidor e tal, aí dá uma notícia ruim aqui, o pessoal faz um terrorismo aqui no mercado financeiro, com esse negócio de ajuste, de austeridade fiscal, não sei o que, começa como foi no passado, como sempre é. Aí o que acontece? Os investidores falam, opa, vou embora. O Brasil começou a ficar mais arriscado. Para ele ir embora, o que ele tem que fazer? Para ele sair do Brasil? Tem que comprar dólar para ir embora. Assim como se você for passear fora do Brasil, o que você faz? Você compra dólar para ir passear, né? É a mesma coisa, é um movimento de capital saindo do Brasil. Para o capital sair do Brasil, o capital está em real, para ele sair, ele compra o dólar para ir embora. Então, mais gente comprando dólar pressiona a taxa de câmbio, né? O real vai se desvalorizar e o dólar se valorizar. Como tem movimentos que são mais de curto prazo, o Banco Central tem como verificar isso. Ele fala assim, não, tem gente que está indo porque está indo embora e tem gente que está indo porque está com medo, né? Ou tem gente se antecipando nas suas operações. Opa, vou comprar o dólar agora porque está uma tendência dele, sei lá, perder o controle e subir muito. Então eu tenho uma dívida para pagar daqui um mês em dólar, vou comprar hoje. Eu vou comprar hoje, já me garanti aqui que eu preciso de 100 mil dólares para pagar uma compra que eu fiz internacional, se eu sou uma empresa, né? Eu tenho essa conta para pagar daqui um mês, o dólar vai disparar, entra em pânico e fala, vou comprar os 100 mil dólares agora. Ele compra os 100 mil dólares agora para garantir, né? Ele pode até depois não dar certo, tal, mas as pessoas com medo faz isso, né? Então, nesse exemplo que eu estou te dando, o Banco Central consegue identificar e falar assim, esse cara não está precisando do dólar, né? Ele quer se proteger. Como esse cara quer se proteger, eu não preciso colocar dólar à vista no mercado, eu não preciso usar a reserva internacional, né? Porque o Banco Central, quando ele faz operação à vista, ele está usando dólar, o que ele está fazendo? Ele está entrando na ponta vendedora, mais gente comprando, o Banco Central entra vendendo para tentar equilibrar, né? Tem mais gente comprando, a mesma quantidade de vendedores, aí a tendência é o dólar subir. Aí o Banco Central identifica isso, que ele faz, ele entra na ponta vendedora. Então, aumenta os compradores, o Banco Central entra aqui e equilibra de novo, para não deixar essa taxa de câmbio sair do controle. Só que nessas operações ele entra vendendo dólar à vista. É reserva internacional na veia que ele vai entrar. Se ele consegue identificar esse cara que não está comprando porque ele está indo embora, ele está comprando porque ele está com medo, está se antecipando para se proteger, ele não precisa vender dólar à vista. Ele faz o que a gente chama de swap cambial. O swap, em inglês, para quem sabe, swap é troca. Então, o que ele faz? Ele troca dólar por juros. Tá? Então, ele vem aqui, opa, esse cara não está precisando de dólar. Ele quer se proteger. O que o Banco Central faz no contrato de swap cambial? Ele fala assim, faz esse contrato de swap cambial comigo, eu garanto os dólares que você vai precisar na frente em troca de juros. Então, você me paga a Selic, eu te entrego o dólar. Então, independente se o dólar dobrar de preço, o Banco Central, lá, daqui 30 dias, vai entregar aquela quantidade de dólares, os 100 mil dólares para ele, e esse empresário vai pagar para ele os juros do período. Então, o swap cambial troca dólar por taxa de juros. Tá? Essa é a operação. E aí, o Banco Central fez essa operação, vai ter um custo de juros, mas não precisou usar dólar à vista, não precisou usar a reserva internacional para fazer essa operação. Tá ok? Então, entendido como sempre a gente entende aqui como funciona o sistema, é desse jeito. Por que a notícia com a China é uma boa notícia? Primeiro, vocês sabem que desde o primeiro vídeo, quando o Donald Trump assumiu, tem gente que fala assim, o Cobori é um Nostradamus. Não, é porque as coisas são muito óbvias, né? Assim, o que pode acontecer na economia mundial. Se vocês revisitarem esse vídeo que eu gravei, chama A Era Trump, o início do fim do Império Americano. Tem muitos amigos que às vezes mandam mensagem, falam, pô, tudo que você falou está acontecendo. Eu não sou nenhum vidente, assim, é uma leitura que você faz e você consegue identificar algumas coisas, né? Então, qual que era a preocupação e ainda é a preocupação dos Estados Unidos? Garantir a hegemonia do dólar. Né? Então, todas as ameaças dele, quem parar de usar dólar vai ser taxado. Ele sempre fez essas ameaças até antes de ser eleito, né? Depois que ele foi eleito, antes de assumir, ele continuou fazendo, principalmente contra os BRICS. E até agora eles continuam fazendo alguns movimentos para tentar proteger essa hegemonia do dólar. O que é proteger a hegemonia do dólar? É garantir que todo mundo utilize dólar. Né? Ele quer que o mundo inteiro continue utilizando o dólar, porque o dólar é a moeda dele, que só ele tem a maquininha de imprimir dólar. Então isso é um poder incomensurável na mão de um país. Né? Desde de Bretton Woods que eu falo que eles chamam de um privilégio exorbitante do dólar. Então os Estados Unidos tentam defender isso a todo custo. Por que esse acordo e por que a China está se movimentando, os BRICS estão se movimentando para que a gente chama de desacoplar, né,
essa dependência do dólar? Justamente começar a fazer as transações sem usar o dólar. Por que o Brasil vai fazer uma transação com a China e precisa usar o dólar? O Brasil converte o reais em dólar, depois converte o dólar em yuan. Aí a China vai fazer com o Brasil, converte o yuan em dólar, depois converte o yuan em real. Esse acordo que os países estão fazendo com a China, e entre eles até o Brasil faz isso com outros países já, obviamente com a China, como é a economia do mundo, emparedado no poder de compra, é um grande acordo. Eu falei assim, mas China, por que a gente vai ficar passando pelo dólar, né? Vamos fazer entre nós dois. Né? Eu faço um negócio com você, aceito o seu yuan, quando você fizer um negócio comigo, você aceita o meu real. Né? Obviamente, estou dando o objetivo maior aqui. Ó, tem que ter uma série de mecanismos que eles têm que criar para os dois países fazer isso de forma tranquila e se proteger. Né? E aí uma forma de se proteger é também conseguir fazer o swap cambial entre real e o yuan. Né? Então eu quero me proteger desse mesmo movimento que eu expliquei no início, contra o yuan, eu faço um swap cambial em yuan. Né? E o Banco Popular da China também faz um swap cambial em reais. Para os empresários dele, para os investidores, empresários lá da China, ele pode fazer, o Banco Popular da China pode fazer um swap cambial de reais com os empresários chineses, e o Banco Central do Brasil pode fazer um swap cambial em yuan com a China, entendeu? Então, na realidade, o acordo teve esses dois lados. Teve o acordo de, vamos fazer um acordo para a gente começar a trocar as nossas moedas, aceitar uma moeda do outro, diretamente, sem passar pelo dólar. Só que aí eu fico com esse risco, né? Se o real e o yuan oscilar um contra o outro, meus empresários vão ter um risco e os seus empresários vão ter um risco. Então, aí veio esse acordo do swap cambial. Não, vamos fazer um acordo aqui, então, de fazer swap cambial nessas moedas também. Exatamente como eu expliquei que é feito com dólar. Né? Então, o empresário brasileiro aqui tem lá um valor para receber ou para pagar para a China em yuan, né? No mesmo exemplo. Tem que pagar 100 milhões de yuan. Aí eu acho que, como a gente fez no negócio na moeda, não passou pelo dólar, eu acho que vai ter algum problema aqui e o real vai se desvalorizar frente ao yuan. Aí eu vou lá e compro os 100 milhões de yuan antecipado. Né? Como agora eu tenho a ferramenta do swap cambial, o Banco Central do Brasil pode falar assim, não, faz o seguinte, vamos fazer um swap cambial aqui em yuan, né? Eu te entrego os 100 milhões de yuan daqui 30 dias e você me paga taxa de juros. É o mesmo mecanismo, tá? Então, em duas etapas, né? Os países começam a aceitar trocar suas próprias moedas sem passar pelo dólar, e os bancos centrais desses países, né, o Banco Central do Brasil e o Banco Popular da China, aceitam fazer swap cambial nessas moedas também. Esse é o acordo, né? E para mim é uma grande notícia. Se funcionar, se os países começarem a fazer isso, você pode passar a fazer esses acordos com outros países. Né? O que o BRICS estava tentando, que eu já falei aqui, não é tão simples, era tentar ter um índice ou uma moeda única que os BRICS pudessem fazer isso aí entre todos. Mas nada impede que você faça isso bilateralmente. Tá ok? Essa é a explicação. Espero ter sido didático. Eu gosto bastante de explicar sobre, né, esses mecanismos da economia e das finanças. E por isso mesmo, amanhã, novamente, 18 de maio, às 20 horas, eu vou fazer uma live onde a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, para tentar conectar todo esse conhecimento, né, de macroeconomia, sistema financeiro mundial, como funciona, né, esse movimento de capitais, num eventual evento político e econômico fora do normal que aconteça, inesperado que aconteça, como é que isso impacta, né, essa liquidez mundial, que a gente fala de crise financeira, né, crise de liquidez, como é que isso se transmite, chega na nossa economia, como é que se transmite pela economia real como um todo, e como é que no final nos impacta, né, como cidadão, seja no nosso trabalho, no nosso salário, né, nos nossos rendimentos, nos nossos investimentos. Essa intenção de passar nessa live amanhã, tá ok? Então espero vocês todos lá amanhã, 18 de maio, às 20 horas. Link aqui na descrição do vídeo ou acesse meu site josecobori.com.br e vamos nos libertar da falta de conhecimento no dia da libertação. Espero vocês lá. Pessoal, espero que vocês tenham apreciado esse episódio. Ele fica por aqui. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários
aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.